Meu nome é Gustavo Spritzer, eu sou professor graduado terceiro dan faixa preta da Federação Sul-Americana de Krav Maga. Eu comecei a treinar Krav Maga em 2002 e treino há mais de 20 anos. Sou aluno direto do mestre Kobe. Ao longo de todo esse tempo de treino, eu passei por outros instrutores em momentos em que não encaixava o horário de treino, mas nunca deixei de treinar. Fiz o primeiro curso de monitor da Federação Sul-Americana de Krav Maga. Depois entrei no curso de instrutor e me formei em 2008. Comecei a dar aula imediatamente. Sempre foi um sonho difundir a arte do Krav Maga. Eu vi o quanto isso impactou a minha vida, não só na parte de atividade física, mas também como na área profissional, na área de relacionamento. Eu conseguia ter uma autoestima elevada, você saber se portar, se posicionar. Então isso tudo acabou influenciando e eu pensava, por que não transmitir isso para mais pessoas possíveis? Eu tenho uma família grande, tenho 3 irmãos, meus pais são professores e desde criança meu sonho era ser professor, não era ser médico ou advogado, porque eu vi o quanto o professor ele consegue impactar e mudar a vida das pessoas. Então, dentro do Krav Maga eu consegui enxergar e buscar realizar esse sonho, junto com a atividade física e ver o quanto você conseguia, tanto nos treinamentos, eu via as pessoas entrando no Krav Maga, a gente evoluindo. Eu entrei mais jovem, entrei na faixa de 17, 18 anos de idade, então eu tive muitos amigos ao longo do treino e você via o aluno entrando mais acolhido ou por alguma situação que ele tenha passado, ele buscava o Krav Maga como uma alternativa. E esse impacto das aulas, dos treinos na vida das pessoas, nessa evolução, fez com que eu buscasse também poder transmitir isso aos alunos. Quando eu fiz o curso de instrutor, me perguntaram, era uma pergunta, né? Por que você quer ser instrutor? Então, inicialmente foi pelos meus pais e, consequentemente, depois pelo que eu via que eu podia fazer para mudar a vida das pessoas. Trabalho com importação de material médico hospitalar, como eu trabalho na gerência de 4 empresas, eu trabalho também em diversas áreas. E tanto na parte de importação, você tem o networking, ele é fundamental. Você saber se posicionar, saber buscar representação lá fora dos materiais aqui no país. E não tenho dúvida que o Krav Maga ele me influenciou e positivamente para conseguir alçar melhores resultados profissionais. Eu sou também pai de 4 filhos, muito orgulho, Gabriela, Bernardo, Carolina e Rafaela. E como pai, você espera que seu filho ele tenha sucesso na vida, ele seja feliz. E com isso você entende que para ele evoluir em termos de relações interpessoais também, ele precisa se posicionar, ele precisa evitar que qualquer coisa que aconteça fora não obrigue ele a fazer algo que ele não queira. Então, desde que os meus filhos, a Gabriela tem 12 anos, vai fazer 13 anos, Bernardo faz amanhã 11 anos de idade, e eles já começaram o Krav Maga, treinam desde cedo. Eu nunca forcei eles a isso, mas é óbvio que dentro de casa, como acaba acontecendo naturalmente, eles vieram buscar. E é muito legal eu poder ver isso, não só nos alunos, mas nos próprios filhos. Eu vejo em casa que eles mudaram como pessoas. É uma fase que traz um pouquinho mais, eles são mais imaturos, mas eles vão crescendo, evoluindo e se posicionando. E você acaba observando também a postura deles frente aos amigos da escola ou os locais que eles convivem, né? Como eles conseguem se posicionar, eles conseguem colocar o ponto de vista deles. E a autoestima, eles não se sentem acuados por qualquer tipo de situação. Cada vez mais agora, nesse momento, eles começam a viajar sozinhos, então sempre foi uma preocupação como pai, quando você começa a ver os filhos saindo de casa e deixar eles no mundo, o mundo, né, sempre cada vez mais violento ou com algum tipo de situação que vai se tornar um pouco mais perigosa ou delicada. Então, a gente tem uma comunicação muito ampla, o tempo inteiro a gente conversa muito, acho que é um dos segredos na educação, como também colocar eles para fazer Krav Maga trouxe a parte da atividade física, mas muito mais do que a atividade física, essa questão mental, o trabalho mental, como saber se posicionar numa adversidade, como se portar quando você está na rua, como você se portar, às vezes, na escola, entre grupos, tanto com eles, quanto quando eles veem algum outro tipo de amigo sofrendo algum tipo de bullying, eles também intermediam a situação, se posicionam. Então, acho que isso é fantástico. Eu acho que o melhor presente que eu podia dar para eles é que eles fizessem Krav Maga e continuam fazendo até hoje. A gente ensina uma arte de defesa pessoal, não é uma atividade, simplesmente uma atividade física, onde a gente sabe que se eventualmente o aluno precisar passar por uma situação de violência, ele vai ter que utilizar o ensinamento para poder sair dessa situação. Então, ensinar Krav Maga vai muito além de ensinar ele procurar emagrecer
e etc. Então, se ele precisar utilizar essa técnica, qualquer tipo de detalhe vai fazer a diferença. A gente lembra que na defesa pessoal na rua, a gente não tem divisão de categoria, a gente não tem regras, pode ser 1, 2, 3 agressores. Então, um detalhe da técnica, ele conseguir fechar a mão direita, ele conseguir fazer a defesa onde tem que fazer, ele conseguir bater onde é que tem que fazer, conseguir se posicionar dentro do local. Então, a maior exigência, o maior peso que a gente carrega como instrutor de Krav Maga da federação é treinar o máximo possível, para não só treinar, mas conseguir passar isso para o aluno, a parte tanto técnica de como se defender, mas também criar situações dentro de aula que ele consiga trabalhar a parte mental. A gente costuma falar que para ele reagir numa situação real, ele precisa de conhecimento técnico e capacidade mental também. Ele saber que qualquer tipo de situação em que ele vai ter o estresse, como é que ele vai lidar com esse estresse, não existe ele não sentir medo, não ficar nervoso, mas a gente ensina e trabalha muito o que fazer mesmo estando nervoso. Mesmo nervoso, ele tem que conseguir fazer a técnica, mesmo sobre estresse, ele tem que conseguir se posicionar, se movimentar, isso para qualquer coisa.